Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí como que eu consegui chegar a um patrimônio de mais de 100 mil reais aos meus 21 anos de idade, pessoal. Detalhe, eu consegui chegar nesse patrimônio em apenas 2 anos. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo as estratégias que eu realizei para chegar nesse volume de patrimônio investidos na Bolsa de Valores, pessoal. E aí, para quem ficar aqui até o final deste vídeo, eu ainda vou dar uma surpresa aí para vocês de uma ação que tem um potencial de valorização de acima de 100% e ainda pode proporcionar dividendos extremamente elevados, tá? Então, fiquem comigo até o final deste vídeo para que vocês tenham acesso aí a essa empresa. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que você atinja a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, vamos ajudar esse canal. Se inscrevam, macetem o dedo no like, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e também ative o sininho para receber todos os novos vídeos aqui que este canal for produzir, tá? E é muito importante, pessoal, que a gente atinja essa meta de 2.000 inscritos, porque quanto mais esse canal crescer, mais e mais pessoas vão ser impactadas com o meu conhecimento, mais eu posso ajudar vocês e também aí, né, impactar aí novas vidas. Então, pessoal, vamos continuar aqui seguindo com o conteúdo e vamos aí sem mais enrolação. Bom, primeiramente, pessoal, eu entendo muito a dúvida de vocês, tá? Como que é possível chegar a mais de 100 mil investidos em apenas 2 anos? Realmente é que é um volume de capital bem interessante para chegar em apenas 2 anos investindo. Claro, eu realizei estratégias muito concentradas, pessoal. Hoje a minha carteira, por exemplo, tem apenas aí 3 empresas e acaba sendo uma polêmica aqui no canal, né? Principalmente por eu ter uma concentração de 78,10% nas ações do Banco do Brasil, tá? E aí, pessoal, justamente por fazer esses tipos de estratégia que vão na contramão do mercado, que eu consegui uma rentabilidade bem diferenciada e consegui construir esse portfólio em apenas 2 anos aí, acima de 100 mil reais. E aqui nesse vídeo vou te passar todas as estratégias e, como prometido, uma ação aqui dessa lista que tem um potencial forte de valorização e bons pagamentos de proventos. O primeiro passo que nós precisamos destacar é que precisamos de educação financeira. Pablo, pelo amor de Deus, isso é muito óbvio. Educação financeira, pessoal, não é tão simples quanto parece, tá? Quando eu falo educação financeira, não é apenas de poupar dinheiro, você pegar os seus gastos mensais, organizar numa planilha e separar uma parte para poupar numa poupança ou num título ali de renda fixa. Você precisa investir em outros tipos de ativos, pessoal. O que são esses ativos? Por exemplo, as ações, que são ativos que têm um potencial de multiplicar o seu patrimônio muito ao longo do tempo, tá? Então não é simplesmente o tradicional que você conhece de pegar o seu dinheiro, colocar numa poupança que eu tô rico. Não é assim que funciona. Se fosse assim, basicamente 80% da população brasileira estaria milionária. É necessário um processo. E quando eu digo educação financeira, é de você pegar os seus recursos e investir, né, na economia real, ou seja, em empresas que têm o potencial de multiplicar ao longo do tempo, tá? Essa é a primeira estratégia. E as ações, elas costumam ter uma rentabilidade específica, tá? Eu vejo muitas polêmicas aqui no canal, muitos comentários de pessoas me falando que no caso, uma rentabilidade de 20% ao ano é totalmente real. E não é, pessoal. Por exemplo, pegando aqui a minha carteira de ações, né? Como vocês podem perceber, o meu patrimônio ele teve um crescimento muito expressivo ao longo do tempo, tá? Se vocês observarem, eu comecei meus investimentos aqui no final de 2021. E por que eu falo 2 anos? Porque eu comecei a tomar força principalmente aqui, no mês ali de junho de 2022, que quando eu comecei a realizar aportes frequentes na carteira, reinvestir os dividendos, foi aqui neste ponto que eu comecei a realizar aportes frequentes.
Antes desta época, eu não realizava aportes tão grandes, tá? Eram aportes ali pequenos que não iam de forma mensal, então acabava não contando tanto. Mas foi depois desse ponto que eu embalei de fato e comecei a crescer exponencialmente na bolsa de valores. Se nós observarmos aqui a minha rentabilidade, o pessoal pode falar: caramba, Pablo, 20% ao ano, mas a sua carteira está negativa, você está perdendo ali, ó, 1,99%. Que rentabilidade é essa? É totalmente ilusório. Não é, pessoal. Se nós observarmos a minha rentabilidade desde o início da minha carteira, vejam que eu consegui uma rentabilidade de quase 50%, mesmo agora nesse período de queda do mercado. Perceba que quando o mercado está um pouco mais aquecido, eu consigo rentabilidades ali de 69% a quase 70%, tá? E aí, por que a minha rentabilidade está ganhando do CDI e está ganhando do Ibovespa, mesmo agora no mercado de queda? Todas as ações da minha carteira estão caindo, o Ibovespa está despencando, está derretendo, caindo 4,12%. Por quê? Por causa do fluxo de capital estrangeiro, que não para de sair da economia brasileira. O Banco Central colocando os juros altíssimos na economia. Por quê? Porque o governo não está conseguindo controlar os gastos públicos, pessoal. Os gastos públicos estão elevados, aumento da inflação faz com que o Banco Central aumente a taxa de juros e faz com que o preço das ações, o preço dos ativos, fiquem de lado e caindo por mais tempo. E mesmo assim, a minha carteira está no positivo. Por quê? Porque grande parte deste retorno foi devido ao dividendo reinvestido e não, né, da apreciação na cotação. E quanto mais o horizonte de tempo se estende, menor a sua chance de ter prejuízo investindo em ações. É assim que funciona, pessoal. Perceba que no início da minha jornada, de jeito nenhum. Eu tinha aqui, ó, comecei minha carteira no negativo, perdendo aqui, né, para o CDI. Então vocês podem perceber que sim, alguns períodos a sua carteira ela vai perder para o CDI, ela vai perder para o Ibovespa, normal, tá? Mas no longo prazo a tendência é que sua carteira reporte ali rentabilidades muito consistentes. E perceba que minha carteira já teve quedas expressivas em rentabilidades. Por exemplo, aqui queda da bolsa, a bolsa despencou aqui no ano de 2022, minha rentabilidade, ó, cheguei a perder para o CDI. Tava perdendo ali, ó, eu tava com uma rentabilidade de 8%, e o CDI estava em 13%. E se eu tivesse desistido aqui, perdi toda esta alta. Agora o cenário está novamente se repetindo. E agora eu estou me aproveitando desses cenários para aumentar minhas posições em excelentes empresas no médio a longo prazo. Então, perceba que quando eu falo esse pilar de educação financeira, eu digo que você precisa ter uma mente forte, porque o mercado ele não quer que você compre, pessoal. O mercado ele quer que você venda, porque eles ganham com taxas, eles ganham com emolumentos, eles não querem que vocês fiquem na bolsa, eles querem ver você vendendo e, no caso, não prosperando, porque o mercado, pessoal, é basicamente isso, é compras e vendas. Então, ele não vai querer que você fique com suas posições por muito tempo. Parece até contraditório. Por quê? Porque a bolsa se movimenta dessa forma. A própria bolsa tem ações na bolsa de valores, ações da B3. E as ações da B3 lucram como? Como que é o tipo de negócio da B3? Lucrar com vendas de ativos. Então ela no caso, oferta essas notícias aí para que você venda no mercado. Então, pessoal, se mantenham firme na sua estratégia e acredite no longo prazo, claro, né? Uma boa estratégia que a tendência é que você dê muito certo. E voltando aqui para a calculadora de juros compostos, por isso que eu falo uma rentabilidade ali de 20% ao ano de forma conservadora, porque o Ibovespa gerou em sua média nos últimos 20 anos 15% ao ano. Você tendo uma carteira individual de ações, é totalmente natural você ter 20% ao ano, claro, né, com boas estratégias. E quando eu passo aquela rentabilidade de 40% ao ano aqui no canal, o pessoal fica doido, né? Mas tem como sim você ter uma rentabilidade de 40% ao ano, feita de maneira correta e pegando empresas ali mais depreciadas, principalmente small caps, tá? Mas vamos nos basear aqui por 20% ao ano. Finge que com o meu patrimônio ali que tem hoje ali de 111.700, tá? Que é o patrimônio que eu tô ali, com o aporte mensal que eu realizo durante, que seja 10 anos. Quanto que será meu patrimônio daqui a 10 anos? A expectativa é que meu patrimônio seja de quase 2 milhões daqui a 10 anos, tá? Isso que nesse período eu vou aumentar meu aporte, vou me dedicar no meu trabalho, então consigo uma rentabilidade, né, e um patrimônio mais alto. Com a rentabilidade que eu tenho aqui no canal, por exemplo, vocês podem perceber que eu já cheguei aqui em rentabilidades, ó, em mais ou menos aqui 74%. Imagina mantendo ali que seja 40% ao ano ao longo de 10 anos. Dá para produzir ali um patrimônio de 6,8 milhões de reais. E aí eu vou ser bombardeado aqui nos comentários falando: Pablo, isso é irreal, 40% ao ano. Pessoal,
Se você selecionar ações baratas que estejam bem depreciadas, com potencial de crescimento, você consegue sim essa rentabilidade no médio a longo prazo. Bom, segundo pilar aqui de que me fez, né, chegar aos tão sonhados aí 100 mil aos meus 21 anos foi a paciência e a disciplina. E este pilar, pessoal, é comportamental e eu diria que ele é um dos mais importantes para quem está começando, tá? Por que paciência e disciplina? Por exemplo, neste momento em que o mercado está em queda, né? Você tem que permanecer firme. Vão vir muitas pessoas falando para você vender. Diversifica em dólar. Ai, coloque seu dinheiro no exterior. Ai, pegue e coloque numa renda fixa que está dando agora 16% ao ano. Não fique exposto em ações. O Brasil vai quebrar. Tudo vai desabar. Será o fim. E aí, como que você faz nesse quesito? Você tem que permanecer na sua estratégia. Porque se você ficar de galho em galho, você nunca vai construir uma carteira sólida de fato e nunca vai conseguir resultados consistentes no médio a longo prazo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu permaneci firme e mantive a minha paciência e disciplina. Parece um pilar bobo, né? Ah, paciência e disciplina é muito simples. Não é tão simples assim não, meu camarada. Quando o mercado engata um ciclo de queda, você vê aportando, patrimônio derretendo, aí você vê dividendo entrando na sua carteira, legal. Só que você acaba nem ligando muito pro dividendo, que você vê que a ação vai dando uma porrada para baixo. Então você fica ali desanimado, caramba, eu tô pegando o dividendo, reinvestindo, não tô vendo retorno. Só quando você estende o horizonte de tempo, aí sim a mágica começa a acontecer. E são esses cenários que testam o investidor, que vai diferenciar você de fato, né, se você vai ter sucesso ou não no longo prazo. Até porque, imagina, a Bolsa dos Estados Unidos, tem momentos que a Bolsa dos Estados Unidos está em queda, e aí você vai para uma outra bolsa que está cara. É basicamente essa lógica que vocês têm que exercitar, permanecer firmes mesmo em momentos turbulentos, tá? Terceira estratégia, e essa daqui eu coloquei aqui muito cuidado com isso, eu já vou dizer o porquê. 3. Investir em ações, tá? Sim, pessoal, não tem como, não existe outro ativo a não ser criptomoedas, tá, pessoal? Criptomoedas, por exemplo, tem um potencial de multiplicação gigantesco, mas ela acaba sendo mais especulativa, né? Você tem ali menos indicadores para acompanhar e você depende de oferta e demanda do mercado. Não existe outro ativo a não ser as ações que podem te multiplicar ao longo do tempo. Por quê? Porque ações, pessoal, não são simplesmente ali, né, cotações na tela. Tem cada ação existe uma empresa por trás. Então, esta empresa ela é responsável por te distribuir lucros, você olhar o negócio dessa empresa no médio e longo prazo e ver se faz sentido ou não. E aí não tem como ter uma multiplicação decente na sua carteira de investimentos sem que você invista em ações, tá? Não tem como, pessoal. Por exemplo, peguem eu de exemplo. Eu, claro, não tive sempre essas 3 empresas. No começo da minha jornada, eu tinha muito mais ações do que essa, tá? Já tive Banco Santander, já tive Irani, já tive Klabin. Portanto, eu fui reajustando a minha carteira conforme as oportunidades foram aparecendo. E essa multiplicação que eu consegui foi graças às ações, às empresas. Por quê? Ações, elas são empresas, pessoal. Elas podem se multiplicar no médio a longo prazo. Empresas fazem parte da economia. Então, é um pensamento que você precisa colocar na sua filosofia de investimento. Parece bobo, mas acaba funcionando bastante quando você incorpora essa postura de investidor, porque você é parceiro dessas empresas no médio a longo prazo, tá? Para aí sim, quando muito cuidado com isso, quando eu digo, eu falo de, por exemplo, não é qualquer empresa. Você não pode chegando ali comprando qualquer tipo de empresa. Até porque se for um setor cíclico, né? Um setor de varejo, você vai acabar perdendo dinheiro, principalmente comprando errado. Então, sim, invista em ações, portanto, com o conhecimento necessário para que você acabe ganhando dinheiro no médio e longo prazo. Nem sempre o longo prazo dá certo, pessoal. Precisa ser. E essa regra, ela é aplicável para boas empresas, tá? Não vá achando aí que essa regra vai ser aplicável para tudo. Não é bem assim que funciona, tá bom? E por último aqui, no caso, estratégias de longo prazo, valuation e análise. Agora eu cheguei no ponto que eu queria com vocês, tá? Bom, como vocês puderam ver, minha rentabilidade foi muito boa no médio e longo prazo. A minha carteira acabou reportando excelentes resultados, né? Crescimento patrimonial, meu provento também cresceu bastante, tá? Eu falo aqui muito de dividendos, mas olhem o crescimento que meus dividendos tiveram ao longo prazo. Perceba que só para este mês eu já recebi e vou receber aí mais uma parcela, 3.082 de proventos. Com todos os proventos que minha carteira recebeu, 13.719, se eu dividir esses dividendos pelo meu patrimônio total alocado, que está ali em mais ou menos 114 mil reais, tá?
Então vamos dividir aqui, ó, 13.719 dividido por 114 mil, que é o patrimônio que eu tenho alocado ali na minha carteira. Qual que é meu yield? Meu yield na carteira está de 12% ao ano. Então, só com uma rentabilidade de dividendos, eu já estou gerando 12% ao ano na carteira. E bem próximo da taxa Selic. Detalhe, mais do que a Selic, né? Porque a Selic aí tem imposto de renda. Então, eu estou gerando mais do que a Selic e mais aí uma provável valorização na minha carteira. Por isso que eu falo, não tem como, pessoal, tem que focar em boas empresas. Agora, eu vou falar um pouco aí, a primeira ação aqui da carteira é o Banco do Brasil. Agora sim a gente entra na parte de valuation e análise, que é isso que vai distinguir o seu sucesso no longo prazo. Nós temos três premissas para analisar empresas boas. Primeiro, é uma empresa boa, está num bom setor? Por exemplo, bancos é um setor excelente, alta barreira de entrada, proporciona bons pagamentos de proventos, então você já está bem posicionado. Agora é o grande paradigma que entra nessa conta. Será que essa ação está barata? Meu marujo. É aí que te pega, porque de nada adianta a empresa ser boa se ela não estiver barata. Você vai ter uma rentabilidade bem medíocre, tá? Pegando aqui o Banco do Brasil, por exemplo, o valor de mercado do banco fica ali na faixa de 137,94 bilhões. Dividido pela projeção de lucro que ele possui, nós temos um PL de 3,72 vezes, tá? Se nós considerarmos a média histórica do Banco do Brasil, que fica ali em torno de 6,36, se o banco for cotado apenas pela sua média histórica, isso já nos proporciona um valor de mercado de 235 bilhões, que nos proporciona uma cotação de 41,6. 41,6 dividido pela cotação que ele está agora de 24,4, temos um potencial de valorização de aproximadamente 70,79% apenas para Banco do Brasil chegar à sua média histórica. E o valor patrimonial também está bem abaixo. Se nós pegarmos o valor patrimonial, que acaba funcionando muito para bancos, tá? Dividido pela cotação atual que ele se encontra, basicamente o Banco do Brasil tem um potencial de valorizar 31,15% apenas para chegar no seu valor patrimonial. E para proventos, aqui eu gosto de utilizar uma média, para você não ter que pegar ali o lucro da empresa, subtrair pela quantidade de ações e do LPA você tirar ali de fato o dividendo, tá? Basta utilizar o inverso do preço sobre lucro, 1 dividido por 3,75, 26% de earning yield, que é o yield total que essa empresa pode pagar com 100% de payout. Banco do Brasil tem pago 42% de payout, então logo ele pode gerar um provento para os próximos 12 meses de 11,2%. Agora, 11,2% de dividend yield de renda passiva composta mais o potencial de valorização, olha só, e essa empresa sim se encaixa na nossa estratégia, porque está barata, tem potencial de boa valorização, tem potencial para bons pagamentos de provento e ainda assim é uma empresa de um excelente setor da economia, que é bancos, né? Setor altamente aí com alta barreira de entrada, possui bastante perenidade e o Banco do Brasil ele geralmente foi bem resiliente a crises, tá? E aí, pessoal, segunda ação dessa lista, agora a gente entra aqui numa segunda premissa, que é investir em empresas menores, small caps, tá? BR Partners, por exemplo, a BR Partners é uma microcap com valor de mercado de aproximadamente 1,6 bilhão de reais, tá? O porquê que eu gosto de investir em small caps? E essa foi uma das minhas estratégias que eu fiz para conseguir uma rentabilidade extra boa na minha carteira e até acima de vários índices de mercado. Principalmente para quem está iniciando, priorize mais empresas menores. Claro, desde que essas empresas menores sejam boas pagadoras de dividendos, porque o fator dividendo aqui no Brasil é extremamente bom, tá? O Brasil ainda tem proventos isentos de imposto de renda, então o dividendo importa aqui no longo prazo. E também são empresas saudáveis, com bons números e bons setores também, porém empresas com uma menor capitalização, porque você tem o fator tamanho ao seu favor. Bom, BR Partners tem crescido o seu lucro, se nós observarmos aqui, a uma taxa equivalente, se nós observarmos aqui nos últimos anos, de basicamente acima de 20% ao ano. Isso nos mostra que a empresa está extremamente barata pelo crescimento que ela tem apresentado nos seus lucros. Se nós pegarmos aqui o potencial de proventos, considerando que a empresa cresça ali para o próximo ano mais 20%, dividido pela quantidade de ações, podemos ter um LPA de 1,92 por cada ação. Multiplicado por 70% de payout, podemos ter 1,34 por ação, que sobre a cotação que ela está agora, de 14,04, isso nos dá um provento de 9,5%. Então, olhem só que é uma small cap que pode sim pagar bons proventos, está abaixo do preço teto, tá? Considerando aqui 7% uma empresa que está
com um preço teto de 19,14 dividido pela cotação atual, margem de segurança de 36%. E aí, legal que ela também tem potencial de valorização, já que é uma empresa que está 7,57 vezes de preço sobre lucro. Se o mercado for pagar a sua média histórica na empresa, que fica ali de 11 vezes a 10 vezes, isso nos daria um potencial ali de valor de mercado de 2,4 bilhões, que dividido uma cotação de 21,22, que na cotação atual podemos ter um potencial de valorização de aproximadamente 51,41%, mais bons pagamentos de proventos acima ali de 9% ao ano. Então olha que é uma empresa muito interessante que pode sim proporcionar um ganho muito expressivo para você investidor no médio e longo prazo. Mas claro, nada se trata de recomendação. Possui boas margens, é uma empresa que detém um bom ROI, um bom retorno sobre ativos. Então, vejam que mais ou menos como funciona a minha estratégia, tá? Uma carteira, a minha carteira ela acaba não sendo excessivamente diversificada, mas eu costumo pegar empresas que estejam extremamente baratas, de bons setores e que têm bons pagamentos de proventos no médio a longo prazo, tá? E a última ação dessa lista, e como prometido, pessoal, para você que ficou até o final deste vídeo, eu vou te revelar a grande surpresa. Na realidade, eu te peguei, Marujo. Eu falei uma ação, mas são duas, tá? A Sanepar. A Sanepar, ela é uma empresa que está muito barata também, tá? Por quê? Porque ela tem para receber uma indenização do governo federal de aproximadamente 3,9 bilhões de reais. 3,9 bilhões dividido pelo valor de mercado atual, isso nos dá 46,5% do valor de mercado na forma de, se a empresa optar por pagar dividendos, ela vai pagar 46,5%. Isso nos dá um yield extraordinário, muito satisfatório. Agora, se eu pegar este caixa que a empresa tem para receber da União, e vamos supor que ela não pague em proventos, somando aqui pelo patrimônio líquido de 10,56 bilhões, isso nos dá 14,46 bi. Dividido pela quantidade de ações de 1,51, isso nos dá 9,57 de valor patrimonial por ação, o que a empresa pode ficar extremamente barata frente à cotação atual, podendo ter um potencial de valorização forte, inclusive, tá? De 72%, se a gente colocar aqui menos 1 multiplicado por 100, né? 72,12% apenas para a empresa chegar ali no seu valor patrimonial pós-indenização, tá? Então, olhem como a empresa está descontada. Agora, eu peguei você porque eu vou utilizar uma estratégia que é muito boa no mercado financeiro, que é o chamado preço justo de Benjamin Graham, tá? 22,5 vezes o LPA da Sanepar, que está ali de 1 vezes um VPA de 9,37 somados à indenização, basicamente o preço justo da empresa seria de 14,51, que dividido agora por 5,56, isso nos proporciona um potencial de valorização de 161%, ou seja, uma empresa que tem potencial de valorizar 161% e ainda pagar um provento extraordinário de 46%. Fora o que a empresa já paga e que na foto atual ela já se encontra barata. Para chegar no seu valor patrimonial, teria subir acima de 20%. E a última ação dessa lista, que está com potencial forte de valorização, que acredito que pode sim fazer um baita diferencial no meu portfólio no médio e longo prazo, lembrando que nada é recomendação, é o próprio Banco do Brasil. Se a gente jogar aqui a lógica do preço justo no banco, vezes o LPA que a gente calculou lá para o meio do vídeo, vezes o VPA, que está em torno de 31,53, temos um preço justo de 67,64, dividido por 24,7, nos proporciona um potencial de valorização de aproximadamente 181%, mais os pagamentos de proventos, isso aqui dá uma rentabilidade de quase 200%. E aí vocês não acham que com este potencial que essas ações possuem, vocês não conseguem uma rentabilidade de 40% ao ano? É de se refletir, ou de pelo menos 20%, por isso que eu falo, pessoal, dá sim para você conseguir uma boa rentabilidade. Eu vejo muitas pessoas me criticando aqui no YouTube, com todo respeito, vocês têm direito de criticar, eu aceito críticas, isso é muito bom. Portanto, eu mostro para vocês de que é possível. Eu espero que sim vocês acreditem no longo prazo e ver que dá para construir uma boa fortuna investindo aí na Bolsa de Valores, porque existem muitas oportunidades. Lembrando que nada, mais uma vez, é recomendação. Tudo é para estudos, viu, pessoal? E olha, todas essas empresas que eu falei aqui, que têm potencial de valorizar, de pagar bons proventos, são boas empresas. Não tem ali mágica, né? São empresas saudáveis, com bons balanços, previsíveis e que estão muito depreciadas. São nestes momentos que a gente constrói um portfólio de sucesso. E foi o que eu fiz até hoje e tem funcionado. Por quê? Porque são estratégias já provadas no tempo, tá? Principalmente a famosa estratégia aqui no Brasil, que é o Dividend Yield Invest, que funciona muito
E a valorização, ela acaba sendo um prêmio ali por você ter paciência em boas empresas no médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!